Bora tá começando os nossos palpites para esse sabadão, galera. Esse sabadão com muitos jogos, com bastante jogos. A gente tem uma grade muito cheia de jogos para esse final de semana, né? Não só sábado, mas domingo também. Então a gente tem um final de semana como normalmente é muito bom para jogos, tá? Então nem quero enrolar tanto com vocês, só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando para quem puder. Também as nossas redes sociais, o link tá na descrição, nosso grupo grátis, o link também tá na descrição para vocês, tá? Então bora começar aqui os palpites, começando aqui já pelo campeonato inglês, jogo entre Chelsea e Everton, esse jogo 8h30 da manhã, e um jogo muito importante pro Chelsea, né? O Chelsea precisa muito, galera, muito vencer, porque na classificação a gente tem o Chelsea que é o 6º colocado. O Chelsea está fora da Champions League. Os 5 primeiros se classificam para a Champions League, que é Newcastle, Nottingham Forest, Manchester City, Arsenal e o Liverpool, que é o grande campeão, né? E o Everton, galera, é um time de meio de tabela para baixo, um time que não vai cair, nem um time que não vai brigar por mais nada lá em cima. Pra mim, galera, o Chelsea não perde esse jogo, tá? Pra mim o Chelsea não perde, no máximo ele empata. Como o Chelsea não é um time tão confiável, né? Eu não gosto de confiar no Chelsea. Um jogo de exemplo que faz pouco tempo é o jogo contra o Ipswich, né? Saiu perdendo por 2-0, ainda conseguiu o empate, mas era um jogo pro Chelsea vencer e derrapou, perdeu ponto, por isso é o 6º colocado. Então pra mim é o jogo para empate nulo do Chelsea. Quem quiser confiar numa vitória seca do Chelsea, pode buscar, que é uma boa, tá jogando dentro de casa, é muito forte dentro de casa. Eu não duvido também, tá, que o Chelsea nessa pressão de vencer o jogo, a gente possa ter um jogo também para 2 gols, tá? Os últimos jogos entre elas, olhando aqui rapidinho, um 0-0 na casa do Everton, um 6-0 pro Chelsea dentro de casa, 2-0 pro Everton, 2-2 na casa do Chelsea, 1-0 na casa do Everton, 1-0 na casa do 1-0 na casa do Chelsea, na casa do Everton, e 1-0 na casa do Everton pro Everton, 1-1 na casa do Chelsea, 2-0 na casa do Chelsea. Então, a gente puxando os confrontos, na casa do Chelsea pelo menos 2 gols saíram, tá? Então eu gosto desse mercado de gols também. Próximo jogo, galera, a gente tem Bayern de Munique e mais. Esse jogo que é aqui, 10h30 da manhã. O Bayern é muito favorito, né? Mas pega um time bom, um time chato, que é o time do mais. Galera, o time do mais aqui é o 6º colocado, tá? O 6º colocado com 47 pontos, mas pode brigar ainda por Champions League. E vai pra cima do time do Bayern de Munique. O Bayern de Munique é o líder ainda, né? Mas, galera, tem muita chance de ser o grande campeão, porque o Bayern Leverkusen vem tropeçando bastante. Mas pega o mais, que é uma pedreira também para o Bayern de Munique, tá? Nos últimos confrontos entre elas, ó, 2-1 para o mais dentro de casa, aqui um 4-0 para o Bayern de Munique, 8-1 para o Bayern de Munique, 3-1 para o time do Bayern de Munique, 3-1 para o mais, né? A gente pode ver que dentro de casa o mais consegue fazer alguma coisa, aqui ó, outra vitória do mais, e galera, dentro de casa aqui ó, mais uma, 2-1 para o mais. E a gente pode ver também que é um jogo para gols, tá? Por estar uma odd muito baixa para o time do Bayern de Munique, claro que é um time muito forte, um time muito bom, né? Essa odd é normal para o time do Bayern de Munique, tá? A vitória do Bayern é uma boa, mas eu indicaria vocês buscarem no ao vivo. Como eu falei, pega um time chato ainda brigando por Champions League, pode ser que complique a vida do Bayern de Munique. Também, galera, gosto de um jogo para mais de 1,5 gol, mas o mercado já espera um jogo aberto. É um jogo que eu prefiro de verdade, ao invés de mercado de resultados, mercado para 2,5, até mesmo esse ambas marcam. Não duvido que o mais possa fazer um golzinho na casa do Bayern de Munique, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui o Newcastle contra o time do Ipswich. Esse jogo 11 horas da manhã, galera, o Newcastle é muito forte, ainda mais dentro de casa, ainda mais sabendo que precisa muito de vitória, porque ele é o 5º colocado, mas tem o Chelsea na sua cola com 57 pontos. O Newcastle precisa muito de uma vitória, mas pega um time que tem ainda briga, galera, ainda briga para sair da zona de rebaixamento, mas é difícil, hein, galera, é difícil, muito complicado. Para mim o Ipswich aqui não vai conseguir, é muito complicado, mas é futebol, tudo pode acontecer. Mas para mim, para esse jogo, é a vitória do Newcastle. Gosto, tá, da vitória do Newcastle junto com mais de 1,5 gol. O Newcastle é muito agressivo jogando dentro de casa, galera, é um time muito forte. Se ele fizer 1, 2, ele faz 3, 4, 5. Então é um time muito bom, tá? Um time muito bom, o time do Newcastle, e sabe que precisa vencer. Melhor cenário é a vitória do Newcastle. Mas para deixar a odd um pouco mais alto, dá para buscar essa vitória junto com mais de 1,5 gol, tá? Próximo jogo a gente tem aqui agora Campeonato Brasileiro, mas antes eu quero trazer o grande jogo do dia, tá? O grande jogo do dia, que é entre Barcelona e Real Madrid, galera. Jogo 5 horas da tarde. E galera, que jogão, tá? Que jogão. Depois eu volto para os jogos 4 horas. Tem um jogo, né, 4 horas da tarde pelo Brasileirão, só para encerrar os jogos de clube. Barcelona e Real Madrid, galera, que grande jogo. Um jogo único, né, também jogo único. E galera, é final, né, é final da Copa do Rei aqui. O Real numa fase não tão boa, né, mas o Real Madrid vem vencendo agora, venceu os 2 últimos jogos pela La Liga. Barcelona na Champions League, isso é muito importante, porque o Barcelona joga semana que vem
tá? O Barcelona joga na semana que vem, deixa eu ver contra quem? Contra a Inter de Milão, dentro de casa, né? Então é mais tranquilo, não vai precisar viajar. Então o Barça com certeza vem com o seu time titular, tá? Time titular pra cima do Real Madrid. Galera, é jogão, tá? É jogão, é jogaço. Pra mim, primeiramente, o que eu gosto pra esse jogo é jogo pra gols, tá? Mesmo sendo uma final. Por quê? Confronto direto entre elas é over, tá? O confronto direto entre elas é muito over. 5-2 Barcelona, 4-0 Barcelona, 2-1 Barcelona, 3-2 pro time do Real Madrid, 4-1 pro time do Real Madrid, tá? E eu também acredito que esse jogo não será na casa do Barça, tá? Eu ainda não vi onde vai ser esse jogo, mas eu deixo aqui embaixo pra vocês onde vai ser. Mas não vai ser na casa do Barça, com certeza, vai ser em um campo neutro. Mas é jogão, tá? Jogo pra gols, jogo pra ambas marcam. É jogo que eu gosto, desse 2,5 também. E galera, como o mercado espera, tá? Eu também espero que o Barça seja favorito, tá? O Barça vem jogando muito mais que o time do Real Madrid. O Barça, galera, nessa temporada vem voando. Mas é aquele negócio, né? O time do Real Madrid é um time muito forte. Tem Mbappé, tem Bellingham, tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo. Então ainda é um time muito forte, um time muito bom. Por isso que eu fico de fora do mercado de resultados, tá? Pra mim o melhor cenário para esse jogo é o mercado de gols. Então o mercado de resultados eu tô fora, tá? Mesmo acreditando que o Barcelona realmente é favorito para esse jogo. Jogaço, cara. Jogaço para acompanhar aí nesse sabadão. Próximo jogo, agora sim, Internacional e Juventude, 4 horas da tarde, tá? Como eu falei, voltando um pouco, o Inter muito favorito, né, galera? O Inter voltando, o Inter jogando bola, né? Tá jogando muita bola. Último jogo aí na Libertadores, né? Saiu perdendo por 3-0 pro time do Nacional do Uruguai e conseguiu recuperar, ficou 3-3 o jogo, quase que virou o jogo, tá? Uma recuperação muito boa. Parece que aquela derrota que ele teve ali pro Palmeiras deu uma balada no time do Inter, né? A odd, galera, o Campeonato Brasileiro tá uma odd mais baixa, né? Se a gente for ver, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito disputado. O Inter pode vir aqui muito bem perder para o Juventude, tá? Pode sim. Por isso que eu aconselho a vocês a buscarem, tá? Uma odd mais alta. Busquei uma odd mais alta aqui no ao vivo, tá? Uma vitória do Internacional, que é uma boa, tá? Eu não duvido que a gente tenha um jogo para 2 gols, tá? Eu gosto. O Inter vem cumprindo esse cenário, jogando principalmente dentro de casa. O Juventude também vem cumprindo esse cenário para gols. Vem de mais de 1,5 na última 6. O Inter vem de mais de 1,5 em 8. Tá? Então para mim 2 gols seria até o melhor cenário que essa vitória. Por quê? Porque como eu falei, eu tô achando a odd do Internacional baixa. Porque é Campeonato Brasileiro, porque o Inter não vem assim naquele momento que ele estava vindo, né, de só vitórias, vencendo, jogando muito bem, né, ainda mais depois desse tropeço, né, a gente tem que falar que é um tropeço contra o time do Nacional. Então galera, toma cuidado, tá? Mas o Inter realmente é muito favorito. Quem quiser buscar a vitória seca é uma boa também. Próximo jogo, agora a gente tem Ceará e São Paulo, jogo 6h30 da noite, galera, que eu gosto para esse jogo aqui. Jogão, hein? São Paulo vem bem, né? Venceu aí na Libertadores fora de casa o time do Libertad, né? Um jogo que a gente esperava que o São Paulo se complicasse muito. E o São Paulo veio e venceu o jogo. O Ceará, galera, vem num momento aí não tão bom, né? O Ceará aqui, né? Vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro. É o 5º colocado. Falei que o Ceará não é tão bom, ele tá melhor que o São Paulo, tá? Mas ele perdeu o último jogo pro Bahia. O São Paulo, eu não me lembro contra quem o São Paulo jogou o último jogo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. São Paulo pegou o time do Santos, né? Venceu dentro de casa. É a primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E o Ceará, galera, o Ceará, como eu falei, é o 5º colocado. Ele vem aqui de 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. São Paulo vem de 5 jogos, São Paulo empatou muito, né? Uma derrota, 4 empates, uma vitória, 4 empates, nenhuma derrota. São Paulo vem bem, né? Vem invicto nessa temporada. Pra mim, galera, o valor é que tá no São Paulo. Tá? Buscar algo a favor de São Paulo, handicap asiático mais 1 aí a favor de São Paulo. O que significa esse handicap asiático mais 1? São Paulo perder por 1 gol de diferença após devolvido, se ele perder por 2 ou mais é head. E se ele vencer ou empatar é win, tá? É uma boa essa entrada, mas eu não duvido que a gente tenha um jogo para 2 gols, tá? 2 gols nesse jogo eu acredito que possa sair. E eu não duvido também que o São Paulo possa sair com resultado positivo, tá? Ou até mesmo vencer na casa do Ceará, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Mirassol e Atlético Mineiro. Jogo 6h30 da noite, o Galo vem numa fase não boa, não tão boa, né? O Galo vem numa fase ruim, para falar a verdade, é uma fase ruim. E o Mirassol, galera, vem bem, jogando dentro de casa, né? Dentro de casa, pelo menos, ele vem fazendo aí grandes resultados, como venceu 4-1 o time do Grêmio, que é o time mais forte. Para mim, jogo para gols, tá? Jogo para mais de 1,5, gosto desse mais de 1,5, ainda mais com essa odd alta. Não duvido que a gente tenha um jogo para ambas marcas ou até mais, tá? Até mesmo um jogo para 2,5. Acredito que possa ser um jogo bem aberto. Deixa eu ver os últimos jogos entre elas. O Mirassol tá na 2ª divisão, então não vai contar tanto, tá? Até por isso não tem confronto, tá? Então por isso que eu nem vou analisar isso. Mas pelo momento, ó, o Mirassol vem de mais de 1,5, acho mais 10, galera. Mercado para gols aqui é uma boa. Próximo jogo,
temos Botafogo e Fluminense, jogo 9 horas da noite, galera. Botafogo fase ruim, perdeu agora para o Estudiantes da Libertadores. Fluminense nem colocou seus jogadores titulares, foi com todos reservas lá para a Sul-Americana e vem focado nesse jogo, e vem bem o Fluminense, né? Vem numa fase boa, bem melhor que a fase do Botafogo. E galera, pra mim, pra esse jogo pra gols, tá? Jogo pra pelo menos a gente ver 2 gols. Gosto, então o Botafogo vem cumprindo esse cenário só contra os Estudiantes, que eu acredito que não saiu 2 gols, né? O Fluminense também vem cumprindo 2 gols, vem de 1-1 no Brasileirão contra o Vitória, dentro de casa, o resultado meio ruim pro Fluminense, mas vem cumprindo esse cenário pra gols. Mas ó, a gente tem aqui, tá? O time do Botafogo menos de 2,5 gols em 8, menos de 3,5 gols em 8. O Fluminense menos de 2,5 gols nas últimas 4 e menos de 3,5 gols nas últimas 4. Tá? Pelo menos 2 gols saíram, mas mais que 2 gols não, tá? Então, galera, é um jogo para ficar nesse mais de 1,5, aquele jogo para 1-1, tá? Um jogo para pode ser no máximo ambas marcas, tá bom? Quem quiser buscar o menos 3 gols e meio também, pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa, acredito que seja uma boa também para esse jogo aqui, mas eu sempre, como eu falo para vocês, fico a favor do over nesses jogos aí, tá? Próximo jogo não temos, tá, galera? Encerrando os palpites aqui com vocês, sabadão com bastante jogos, domingo também a gente tem muitos jogos. Então acompanha a gente aqui que domingo a gente vai trazer bastante coisa para vocês também. Tamo junto, vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês.